Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É sempre motivo de imensa alegria para o meu coração estar com vocês nesses breves momentos de reflexão no programa Comunhão no Lar. Então, sejam todos bem-vindos a esses momentos, a esses minutos. Vamos aqui relembrar, né? Como em casa de Pedro, em Cafarnaum, reunidos na nossa simplicidade, no sincero desejo de aprendermos com Cristo, para que possamos melhorar na nossa jornada aqui na Terra. E trazemos hoje para a reflexão dessa obra, Roteiro de Jesus, que é uma compilação de mensagens, de informações trazidas por Humberto de Campos, por meio da psicografia de Chico Xavier, para nós, dando-nos notícia de momentos singulares de Jesus com os discípulos, de momentos singulares relativos à passagem do nosso querido Mestre aqui na Terra. E a nossa mensagem de hoje fala da inesperada observação. O autor espiritual registra o seguinte: assim que a fama de Jesus se espalhou fartamente, dizia-se em torno de Genezaré que o Messias jamais desprezava o ensejo de ensinar o bem através de todos os quadros da natureza. Ante as ondas revoltas, comentava as paixões que devastam a criatura. Contemplando algum ninho com filhotes tenros, exaltava a sublimidade dos elos de família. À frente das flores campesinais, louvava a tranquilidade e a segurança das coisas simples. Ouvindo o cântico das aves, reportava-se às harmonias do alto. Ocasião houve em que de uma semente de mostarda extraiu o glorioso símbolo para a fé. E numa tarde fulgurante de pregação consoladora, encontrara inesquecíveis imagens do reino de Deus, lembrando um trigal. Explanou sobre o amor celeste, recorrendo a uma dracma perdida. E surgiu um instante, surpresa, em que o Cristo subtraíra infortunada pecadora ao apedrejamento, usando palavras que lhe denunciavam a perfeita compreensão da justiça. Vejam, esses símbolos utilizados por Jesus, a partir da vivência do cotidiano daquele povo a quem ele falava. Essa forma pedagógica do mestre se alastrava naquela região. Jesus tinha a capacidade de retirar das coisas simples do dia a dia ensinamentos profundos e imprescindíveis para o nosso espírito imortal. E aqui, Humberto de Campos faz referência a esses diversos aprendizados por meio dessas simbologias tão singelas. Reconhecida e proclamada a sabedoria dele, continua, porfiavam os discípulos em lhe arrancarem referências nobres e sábias palavras. Por mais se revezassem na exposição de feridas e maldades humanas, curiosos de aprender-lhe a conceituação da vida, o mestre demonstrava incessantes recursos na descoberta da melhor parte. Por mais que os discípulos buscassem falar das dores, das dificuldades, Jesus não tinha limitação para mostrar a melhor parte das dificuldades, das dores, dos desafios que tinham os discípulos e temos nós a enfrentar. Jesus continua nos convidando a fazer a melhor escolha, a escolher a melhor parte, como Maria, irmã de Marta, a olhar
com os olhos do coração, com os olhos da bondade, com os olhos da justiça. Como ninguém, sabia advogar a causa dos infelizes e identificar atenuantes para as faltas alheias, guardado o respeito que sempre consagrou à ordem. Quando Jesus buscava agir e agia com indulgência, com compreensão ante o erro, isso não o fez em nenhum momento conivente com o erro. Jesus era compassivo com quem errava e firme com o erro cometido. É isso que Humberto de Campos está nos convidando a refletir. Guerreava abertamente o mal e chicoteava o pecado. Entretanto, estava pronto invariavelmente ao socorro e amparo das vítimas. Se vivia de pé contra os monstros da perversidade e da ignorância, nunca foi observado sem compaixão para com os desventurados e falidos da sorte. Levantava e animava sempre. Estimulava as qualidades superiores sem descanso. Surpreendia ângulos iluminados nas figuras aparentemente trevosas. Jesus via luz em seres que aos nossos olhos humanos eram pura escuridão. Jesus percebia a centelha de amor no coração de homens e mulheres profundamente endurecidos. O olhar e o coração compassivo do Mestre. Impressionados com aquela afeição, Tiago e João, certa vez, ao regressarem de uma rápida estada em Cesareia, traziam espantados o caso de um ladrão confesso, que fora ruidosamente trancafiado no cárcere. Pisando Cafarnaum de retorno, Tiago disse ao irmão, após relacionar as dificuldades do prisioneiro: que diria o senhor se viesse a sabê-lo? Tiraria ilações benéficas de acontecimentos tão escabrosos? Tiago perguntando para João, né? Se Jesus soubesse dos erros desse ladrão confesso, Jesus tiraria daí aprendizados benéficos diante de tanto erro, né, de tanto equívoco, inclusive confesso. O irmão João respondeu: dar-lhe-ei notícias do sucedido. Vamos lá contar para Jesus, para a gente ver como vai ser, qual aprendizado ele vai nos trazer desse episódio, né? Com efeito, depois de abraçarem Jesus de volta, o filho de Zebedeu passou a narrar-lhe a ocorrência desagradável em frases longas e inúteis. Então, depois de saudarem Jesus, depois desse tempo que permaneceram longe dele, estando na Cesareia, voltaram e foram contar para ele esse episódio que envolvia esse ladrão, esse confesso, né, dos erros que tinha cometido, e não foram sucintos, não economizaram nos detalhes escabrosos, né? Muitas vezes somos nós assim, os maledicentes, né? Ressaltamos o erro, recheamos o erro, colorimos o erro, né? Expondo ainda mais os nossos irmãos equivocados no caminho. E aí começa a contar para Jesus. O criminoso de Cesareia descreveu prolixo. Fora preso em flagrante. Em seguida, a audaciosa tentativa de roubo, que perdurara por 6 meses consecutivos. Conhecia, através de informações, vasto ninho de joias pertencentes a uma importante família romana. E por 180 dias, cavara ocultamente a parede rochosa, de modo a pilhar as preciosidades sem testemunhas.
Fizera-se passar por escravo misérrimo, sofrer açoites na carne, padecera fome e sede por determinações de capatazes insolentes, trabalhara de sol a sol num campo, não distante da residência patrícia, tão só para valer-se da noite, da transposição do obstáculo que o inibia de apropriar-se dos camafeus e das pedras, das redes de ouro e dos braceletes de brilhantes. Na derradeira noite de trabalho sutil, foi seguido pela observação de um guarda cuidadoso. E quando mergulhava as mãos ávidas no tesouro imenso, eis que 2 vigilantes espadaúdos agarram-no pressurosos. Buscou escapar, mas debalde. Rudes bofetadas amassaram-lhe o rosto, e dos braços duramente golpeados corria profusamente o sangue. Aturdido, espancado, depois de sofrer pesadas humilhações, o infeliz, agonizando, fora posto a ferros, em condições nas quais talvez não lhe seria dado esperar a sentença de morte. Quer dizer, bem ferido, bem machucado, ainda foi preso a ferros e havia sinais de que em breve ele viria à morte. Então foi com essa riqueza de detalhes que João conta, né, para Jesus o episódio ocorrido em Cesareia com esse ladrão. E o mestre, ouvindo aquela longa narrativa, em silêncio, e porque observasse a atitude expectante dos aprendizes, neles fixou o olhar percussiente e doce e falou. Então Jesus ouviu atentamente, observou o olhar de todos, sentiu a energia, a vibração de todos e responde, né? E fala para aquele público, para aquele grupo de pessoas ao seu redor, além de Tiago e de João. E Jesus é breve, objetivo, conciso, conectado com o Pai. Ele fala para todos nós: se a prática do mal exige tanta inteligência e serviço de um homem, vejam, aquele homem se permitiu ser corrigido, açoitado, tudo pela disciplina, pelo compromisso de estar dentro daquela casa, daquela família romana, para roubar-lhes o patrimônio. Planejou, arquitetou, submeteu-se. Então é isso que Jesus está falando. Se a prática do mal exige tanta inteligência e serviço de um homem, calculemos a nossa necessidade de compreensão, devotamento e perseverança no sacrifício que nos reclama a execução do verdadeiro bem. Logo após, afastou-se pensativo, enquanto os 2 jovens companheiros se entreolhavam, surpresos, sem saberem o que replicar. Vejam, meus irmãos, Jesus está nos convidando a pensar que se há tanta disciplina, há tanto comprometimento, há tanta dedicação com a maldade, há tanto dispêndio de energia e de inteligência para a prática do mal, quão não será a necessidade de disciplina, de esforço, de devotamento, de dedicação para a prática do bem? Então, para nós que achamos que ia ser fácil, que ia ser tranquilo, sem esforço, quando a necessidade do esforço nos visita, a gente se aborrece. Pensemos nisso. Se para fazer o mal
Muitos de nós nos organizamos tão disciplinadamente. Quão necessária não será a nossa organização para praticarmos efetivamente o bem, para sermos colaboradores fiéis com o Cristo de Deus. Meus queridos, fiquemos nós com essa reflexão no nosso coração, pensando no nosso modo de agir, no nosso comportamento, na nossa atitude. Mas além de nos avaliarmos, nos analisarmos, não nos paralisemos na crítica, na autocrítica, não. Que nós possamos agir com compaixão em relação a nós, pegarmos o nosso arado e seguirmos em frente, fazendo as mudanças que nós ainda precisamos fazer em nós, em favor de sermos tão dedicados, tão disciplinados, tão devotados, tão comprometidos com o bem, como muitos são, com a maldade, com o erro e com o equívoco. Um beijo nos seus corações. Fiquem em paz e até uma próxima oportunidade.